Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Brasília também tem muita arte e cultura. O nosso convidado dessa entrevista de hoje é o Pedro Gontijo, da banda Jambalaya. Oi, Érica, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo ao Ponto Certo. Valeu, é um prazer estar aqui. Conta, Pedro, como é que surgiu essa banda? Mas antes disso, eu quero que você fale aqui o nome dos outros, né? Porque meu sofá é pequeno. Sim, não cabe, né? Não dava para vir todos aqui. Então, eu faço parte da banda Jambalaya, sou vocalista. Desde a primeira formação, ela foi formada por mim e pelo guitarrista Felipe Roller. Isso meados de 2009, 2010, assim, a gente saiu da faculdade e começou a tocar junto, rodinha de violão e tal. E aí a gente foi se aproximando e, assim, tiveram várias formações. Hoje em dia, para não atropelar, né? Hoje em dia sou eu na voz, o Felipe Roller na guitarra, o Murilo Fabrino no baixo, o Wagner Souza no teclado e Matheus Mota na bateria. Hoje, essa é a formação original. Mas a banda começou lá em meados de 2009, 2010. Nós tínhamos um amigo em comum e ele faz um aniversário todo ano em uma chácara aqui perto de Brasília. E aí ele queria que alguém tocasse lá. Então ele recrutou alguns amigos. Falou, cara, vocês querem tocar lá? Eu tenho todos os equipamentos, tem bebida, tem comida, vamos tocar lá na minha festa. E aí a gente se juntou, eu conheci, na época era o Danilo e o Flávio, que era no baixo, e a gente se juntou para tocar nessa festa de aniversário dele, e era um repertório grande, tipo 35 músicas, a gente não tinha música própria, né? Era de reggae até Beatles, até Pink Floyd, assim, a gente fez um bolo de música lá para tocar, e foi muito legal a festa, todo mundo adorou. Eu tinha uma banda anteriormente que tinha acabado, então eu nunca tinha tido experiência com cover e tal. E quando acabou a festa, a gente falou, por que parar de tocar, né? Já que a gente tinha ensaiado tanto, já estava todo mundo bem redondinho nas músicas, aí a gente decidiu continuar a banda e foi daí que começou a surgir o projeto Jambalaya, que não tinha esse nome ainda, né? E as composições? Como é a inspiração para essas composições? Então, Pedro? antes, continuando até a trajetória, nós fazíamos versões e covers de várias bandas, até que a gente decidiu, vamos começar a compor? Vamos começar a compor. Só que toda vez a gente ia pro estúdio, bebia cerveja e não compunha nada, só ficava tocando. Aí uma vez eu tava tocando bateria e o Felipe tava tocando guitarra e veio uma melodia na minha cabeça pela harmonia que ele tava fazendo na guitarra. Eu corri lá e saiu a nossa primeira música, que chama Sapato Velho, tá no nosso álbum de 2015. Então, nesse álbum, essa música eu fiz a letra inteira e a melodia de voz, e o Felipe Roller fez a harmonia na guitarra e tal. Então, basicamente, a maioria das músicas começam assim, só que ele tem músicas que só ele compôs também. Então, os dois compositores somos nós, assim, até agora, né? Eu e ele. Essa musicalidade, ela tem uma origem dentro da sua família, algum tipo de tradição, ou ela veio mesmo despertando dentro de você? Então, o meu pai, ele gosta de cantar e arranhava no piano, mas não foi algo que eu cresci assim na família. Não tinha ninguém tocando em casa, nem nada. Eu, quando tinha acho que 7 anos, não vou lembrar a idade certinha, devia estar na 2ª, 3ª série, um amigo foi apresentar um trabalho na sala e cantou a música Sereia, do Lulu Santos. Aí eu fiquei apaixonado por aquilo, até porque todo mundo da sala estava apaixonado por aquilo. Eu falei, cara, é isso aí que eu quero ser na minha vida, eu quero aprender a tocar. Aí, como acho que todo mundo assim, muito novo, entrei na aula de violão, achei horrível, sem paciência nenhuma. E larguei lá para os 12, sempre gostei muito de ouvir música, e lá para os 12, 13 anos voltei a tocar violão e comecei a cantar. Então foi assim, aí rapidamente entrei numa banda, e aí comecei a cantar, e deslanchei e nunca mais parei, desde os 13. Assim. Então estava ali latente mesmo, né, Pedro? Interessante você falar do início da banda. Eu nasci em Brasília,
E na minha adolescência, aqui era uma efervescência com o surgimento das bandas, tem tantos artistas, banda de rock. E o pai dos meus filhos, ele é músico. Ele toca qualquer instrumento de ouvido. E também tinha uma banda. Então eu vivenciei exatamente isso. E bandas como Plebe Hood, Aborto Elétrico, que depois veio se tornar a Legião Urbana, todas elas iniciaram assim aqui em Brasília. Sim. No Lago Norte tinha uma chácara chamada Chácara Valéria, sabe? É um nome que a gente dava. E lá rolavam altas festas. Não era a casa de alguém do Plebe Hood? Sim! A gente gravou lá há pouco tempo. Aí o Felipe Seabra comentou que aqui tinha festa pra caramba. Isso. Tá abandonado lá hoje, completamente. Aí você vê, né? Que essa musicalidade ela é muito forte no Brasil. Sim. E nós temos aqui grandes artistas. Veja aí, nós temos o Nat Roots, enfim. Capital Inicial, nós Raimundo. temos o Jambalaya. Temos o Jambalaya. E vai me contar mais um pouco do Jambalaya aí. Então, a gente lançou esse primeiro álbum em 2015. Lançamos um single que foi nosso primeiro videoclipe, Dose de Café. E foi muito legal, assim, porque nós tivemos um apoio de uma produtora de vídeo. Por coincidência eu conheci o cara. Ele falou, não, pode deixar que eu produzo todo o clipe pra você. Então ficou uma coisa muito profissional que até hoje é muito profissional. Mas na época ninguém tinha nada de videoclipe. E aí ele fez e ficou especial, assim. Então foi muito bom pra gente, deu um boom legal. A gente tocou no aniversário da Transamérica. Entrou no álbum da Transamérica que se chama Tomahawk. Acho que tiveram 4 ou 5 edições. A gente entrou na primeira edição, que lá tinha Capital Inicial, lá tinha Plebe Hood, tinha o Scalene, né, que é mais recente. Então foi bem legal pra gente. Isso em 2015. E com o passar dos anos a gente foi vendo a dificuldade de ter uma banda, né? Ainda mais o pessoal já um pouco mais velho, não tem aquela energia de 18, de 16 anos quando você é mais novo. E fomos assim na carreira. Em 2019 a gente lançou alguns singles. Foi um ano muito bom pra gente. A gente tocou no Porão do Rock, tocamos no México também. Nós ganhamos um campeonato, uma seletiva para tocar no México. Então a gente tocou no Porão, tocou no México, lançou vários singles, outros shows legais também. A gente achou, agora é o ano, né? 2019, 2020 a gente vai chegar moendo todo mundo e tal. E aí veio a pandemia e quebrou tudo. E Deus só deu um stopzinho. Vamos mais devagar, né? Eu acho também. Era pra ser. Exatamente. Olha aí, já começou a internacional? Tá bom demais. Essa história da banda Jambalaya, ela me lembra muito a história dos Raimundos, que foi exatamente assim, de Brasília pro mundo. Como é que tá a agenda dessa banda para esse ano? Então, como a gente teve alguns problemas de trocas de integrantes e a gente veio da pandemia todo mundo fragilizado, né? Eu acho que várias bandas acabaram em Brasília, várias bandas se fragilizaram e a pandemia acabou durando mais do que a gente achava e para pegar no pique novamente demorou também, né? Até todo mundo ter aquela energia, voltar a gravar clipes e querer lançar. Então agora a gente está incubado, produzindo o melhor material da nossa vida, assim, bem atualizado, bem moderno. A gente sentiu isso, que a gente precisava sair um pouco do normal que a gente estava acostumado a fazer. Eu principalmente nas composições, e fui passando novas referências para a banda. Então agora a gente está com a missão de fazer o melhor material que a gente pode fazer, né, no momento e que a gente já fez na vida, assim. Então a gente acabou de lançar um clipe do nosso single que chama Fissura e tem muita coisa por vir ainda, já tem músicas gravadas, a gente está compondo e produzindo outras músicas, então a intenção agora é lançar sem parar o máximo de tempo que a gente puder, dando certo ou não, a gente vai continuar lançando as músicas. E esse entrosamento, hein? Porque todos os artistas talentosos, e esse entrosamento aí para a banda poder funcionar. Com os ensaios, enfim, o dia a dia, a vida de cada um, né? Pra falar a verdade, é um saco, assim, né? Eu acho que toda banda sofre isso, é uma coisa bem difícil. E voltando na questão da idade, quando a gente estava no colégio,
estudava de manhã e ensaiava à tarde, era outro mundo, né? Todo mundo não tinha a maturidade que a gente tem hoje, né? A maturidade musical, nem a maturidade de cabeça mesmo, mas a gente tinha mais tempo. Então hoje em dia é difícil porque envolve dinheiro, envolve esse tempo, a gente tem que acabar se virando. Por exemplo, vai ensaiar 9 da noite porque um estuda até 9 da noite, o outro tem que ficar com a filha até 9 da noite. Então imagina todo mundo ensaiar depois de um dia de trabalho e de correria, né? A gente teve essa troca de integrantes, eu acho que hoje a gente está no melhor entrosamento de muito tempo, assim, de toda a nossa carreira. E a gente acaba tentando, dando um jeito e se forçando aí, se entrosar e levar a sério, assim, porque senão nada anda. Mas é bem difícil, assim. É um casamento com 4 pessoas, né? Eu com 4 e eles comigo também, né? É tipo um casamento. Então, sim, tem briga, tem um que quer botar a opinião mais do que o outro, e a gente vai se alinhando até todo mundo entender e não deixar o ego falar mais alto, porque querendo ou não, isso também existe dentro da música, né? Dentro de uma banda isso existe também, o que é muito difícil, mas a gente consegue se virar bem, graças a Deus. Hoje o entrosamento está bem legal. O ego, todos nós temos um, né? Companheirinho lá dentro, que uma hora parece até em desenho animado, parece ali o diabinho e o anjinho. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Né? Mas, Pedro, me fala aqui dos planos da banda, tá? Para agora, 2023, nós estamos chegando no meio do ano. O que você pode nos falar aí para a gente esperar do Jambalaya nos próximos 6 meses? Então, eu espero que a gente lance pelo menos mais umas 3 músicas. Nós estamos com um plano de turnê para fora de Brasília, principalmente para fora de Brasília. A gente quer dar uma rodada no Brasil. Sim, tem que apontar para fora também, né? Aqui em Brasília a gente já tem um nome legal. E também a gente vai começar a passar nas rádios, eu espero nas rádios de todo o Brasil em breve também. São planos novos, audaciosos, que requer muito investimento, muito tempo, mas a gente acredita que esse é o único jeito da gente sair do patamar que a gente está, que já é bom. A gente acredita que a gente já realizou um sonho, mas a gente quer mais. E para isso a gente tem que trabalhar como nunca trabalhou. Então lançar mais músicas esse ano, pelo menos mais 3 músicas, tocar para fora de Brasília e tocar nas rádios pra caramba, várias rádios. Esse caminho, né, artístico, ele é um caminho longo, né? E não é assim, às vezes olha ali e vê um artista que está despontando e que está fazendo sucesso, mas ele é um caminho longo. Sim. Eu me lembro, como eu falei, eu assisti as bandas tocando aqui nas festas, né? Nas mansões, nas chácaras que tinham por Brasília, ou então ali no Gilbertinho, no meio da rua, no Eixão, na Concha Acústica. E eu estava no Rio de Janeiro e vi uma movimentação imensa, a cidade bombando para poder assistir, e era o Legião Urbana. E aí eu falava, nossa, são meus amigos lá de Brasília, e ninguém acreditava, né? Eu pensava, que é isso? Eles já tinham se tornado astros, mas não sabe essa trajetória, que muitas vezes é uma trajetória longa e tem essas dificuldades. E eu acho que cada vez com a modernidade, o tempo que está cada vez menor, como é que pode? Naquela época era bem diferente, né? Assim, tinha um lado que a gente pode considerar. A cidade aqui não tinha nada para fazer, então todo mundo isso era um lado bom. Música, o rock estava bem alta, né? Principalmente em Brasília, era uma moda. Isso agora, assim, eles traçaram o caminho deles que deve ter sido, com certeza, foi conturbado. Não tem como esse caminho ser normal, né? E com a modernidade agora nós temos milhões de vezes de mais produtos, de bandas, de músicas. Pra você ter ideia, acho que são 10 mil músicas por dia no Spotify que são lançadas, sabe? Então a concorrência ela é muito maior hoje em dia. Nós temos mais ferramentas, a gente grava mais fácil. Imagina, naquela época, para uma banda gravar um álbum era caríssimo e tinha que achar o lugar. Fazer aquelas fitas demo. Isso, exatamente. Mandar pro pessoal com carta. Hoje a gente manda um e-mail e fala com contratantes de show. Então naquela época a correria era muito difícil. Hoje ainda é por conta dessa concorrência que tem, né? Hoje em dia
A gente estava falando de clipe, hoje em dia você ter um clipe bom é um clipe, né? É o mínimo você ter um bom clipe. Naquela época, se tivesse um clipe bom, quem é que tinha um clipe bom, né? Você tinha uma isso é verdade. Você gravava com ótima qualidade. Hoje em dia é básico. Todo mundo grava em casa, pega a bateria de um amigo, faz tal coisa e tem uma boa gravação. Então, nada surpreende mais, né? O pessoal foi chamado para gravadoras grandes, amigos meus de banda, e antes, quando você era chamado por uma gravadora grande, era para fazer aquele super contrato e eles vão cuidar de você, te dar dinheiro e etc. Hoje em dia não, hoje em dia se a gente for chamado para uma gravadora grande, eles vão falar que custa 300 mil reais para eles produzirem a gente, eles têm o direito de tudo e eles não fazem nada pela gente, assim. Então, hoje em dia é mais, assim, a gente trabalha meio que a gente trabalhando e acabou, assim, pode ter uma ajuda ou outra, mas não existe a mão de Deus que vai pegar e falar assim, ó, vem cá, eu vou investir em você e tudo vai dar certo, isso aí acabou. Então são lados bons e ruins, né, da modernidade. E como é que tá a inspiração para essas novas composições? Porque eu escutei muito aí a música. Que no final aqui, Pedro, nós vamos encerrar com legal. ela. Legal, bacana. Para quem está nos assistindo também saber do que eu estou falando, um que é uma delícia. Né? Mas eu gostaria que você falasse aí um pouco dessa inspiração para essas composições novas que estão surgindo aí. Então a gente sempre gostou muito de falar sobre questões da vida, sabe? Uma coisa que tinha muito no rock antes, ele passou a ficar meio melancólico, né? Só que eu senti que isso estava ficando meio velho. Antes tinha o rock, que era aquele rock, era sexo, drogas e rock and roll, isso foi caindo por terra e de repente o rock ficou meio pensativo, ficou melancólico e isso também caiu por terra, eu acho que ali em 2010, né? E a gente sempre usava muita metáfora, uma coisa muito poética, sabe? Que se você ouvir a música, você fala, bom, do que ele está falando? Eu entendo, mas existe algum assunto específico? Mas era a censura também que tinha. Oi? Tinha uma censura grande verdade, época, que cortava e as pessoas tinham que falar através de outra forma, com certeza. E eu senti que hoje o pessoal ele precisa mastigar mais rápido pelo tanto de informação que nem você está falando. E o rap está muito em alta hoje. Uhum. E aí eu falei, olha, eu sinto isso, eu sempre gostei de rap, sempre escutei Facção Central, Racionais, Cirurgia Moral, são raps antigos, mas eu sempre gostei muito de escutar. Eu falei, cara, eu acho que eu posso trazer isso pro nosso rock, ou pro nosso rock moderno. E eu quis falar de forma, um linguajar mais coloquial, palavras que a gente usa hoje em dia, assim. Então, essa música, eu vou falar especificamente sobre ela. Eu compus ela num momento triste da minha vida, porque houve uma briga entre duas pessoas que eu gosto muito. E aquilo faltava explodir na minha cabeça. Então nela eu discorro sobre todo um assunto de, assim, são duas pessoas legais, ninguém estava certo ou errado, foi uma coisa ruim que aconteceu. Uhum. Então nessa música eu discorro sobre vários pensamentos de quase ao ponto de ficar doido, sabe? Foi uma época muito difícil. Isso me inspirou foi bom eu vomitar, digamos assim, essa letra. Ela foi saindo assim com todos os sentimentos bons e ruins que eu tinha. Uhum. Então essa música em específico, ela fala de momentos bons e ruins, só que bem na cara. As próximas eu quero tratar mais da cabeça das pessoas. Eu vejo que hoje em dia eu sou a favor da alienação na música também, porque ninguém precisa ser levado a sério o tempo inteiro. Então pode ter música que não passa nenhuma mensagem, só que eu vejo que falta a gente falar do que está na cabeça das pessoas. As pessoas não sabem às vezes agir diante de uma situação ruim, seja ela da morte de um ente querido ou um término de relacionamento ou se for demitido do trabalho. Então eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre evolução. Eu estou indo mais para essa área, que é a área que eu mais acredito hoje em dia, né? E uma forma de muita motivação, uma forma de motivar as pessoas. Todo mundo pode conseguir o que quiser. Aquela velha história, né? Quase uma autoajuda. É interessante você falar isso, porque eu vejo assim, né? A gente tem que colocar para fora aquilo que está dentro, né? Uhum. E principalmente se o que você tem dentro de você for beneficiar e for auxiliar outras pessoas, você já está fazendo ali
a sua parte, né? Sim, dando o primeiro passo, e quem quiser que acompanhe, né? Porque também pode não querer, se não quer. Claro, né? Tem que encaixar na vida da pessoa, mas é muito legal isso que você fala, porque quando me perguntam, Pedro, o que você quer com as suas letras? Eu quero mudar, eu quero ajudar as pessoas, quero mudar a forma que elas pensam, eu quero motivar elas e assim atingir o máximo de pessoas, e é só isso, assim, não precisa ganhar o mundo, mas se ajudar 10, 2, 50, quanto mais melhor. Mas eu acho que só o fato de trazer o questionamento, porque isso acontece muito, você ouve uma canção e às vezes ela traz um questionamento para você. Isso daí já faz uma transformação. Do ponto certo está quase acabando e eu quero encerrar ele com o último clipe aí de vocês. A Fissura. Isso. Nossa, até o nome é legal, né? Fissura. E eu quero que você fala aí para quem está nos assistindo. Sim, pessoal. Dá uma chamada para esse pessoal conhecer. Quem curtir aí o finalzinho do programa com o nosso som, esse último single, estamos em todas as redes, @Banda Jambalaya. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem na Apple Music, é só colocar lá Jambalaya com I. Jambalaia. Jambalaya. Só curtir lá, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, que esse ano vem coisa boa pra caramba ainda. Pedro, muito obrigada, viu? Eu agradeço o restante da turma que não pôde vir porque o sofá é pequeno. Vou providenciar um maior. Depois a gente compra um maior e vem todo mundo. Muito obrigada. Viu? Obrigado você, Érica. E você que está nos assistindo? Olha, eu adoro essa banda. Então, fica aí com esse som que tá demais. Até a próxima semana. Cortou como faca, sente ressaca. Os comentários, tirei pra nada. Cê disse que é justo e não te julgo. Nunca tentei mudar o mundo. Fico pensando nos gritos que eu vi, o ódio nos olhos quando me abri. Sou insuperável, quero aumento. Sem mais delongas, cobra argumento. É meu argumento, falo o que penso. Estou preparado a qualquer momento. Juro que o tempo é mais forte que o vento. Ninguém me apaga mesmo sonolento. Pode vir quente, estou fervendo. Você aposta, é sempre com medo. Tenho certeza, boto na mesa, não importa o que seja. Ganho até bêbado.